Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso bom Deus estejam com todos. Ah, Amados, hoje nós iremos dar continuidade a Neemias, né? Faz tempo que a gente não conversa, né, sobre Neemias. Hoje nós iremos dar continuidade aí no capítulo 6. A gente tinha visto até o capítulo 5. Hoje então iremos ver o capítulo 6. Eu não pretendo hoje abranger todo o capítulo 6. Nós iremos ver dos versos 1 até o verso 9. Mas, antes de continuarmos, oremos ao nosso bom Deus, pedindo a Ele instrução, sabedoria, para podermos compreender a Sua palavra. Amado Deus, te agradecemos pela Tua infinita misericórdia e te pedimos humildemente que o Senhor nos auxilie essa noite a compreendermos a Tua palavra, que nós possamos sermos de fato alimentados, fortalecidos e consolados por ela. Que as lições que o Senhor está prestes a nos dar essa noite, com esse texto de Neemias, possa trazer mudança significativa em nossas vidas e na vida das pessoas em nossa volta. Amado Deus, recebe essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, amados, antes de prosseguirmos para a introdução, eu vou ler aqui com os irmãos o verso 1 até o verso 9. E aí então nós partiremos para a introdução e a exposição do texto. Neemias, capítulo 6, do verso 1 até o verso 9. Diz assim a palavra de Deus: Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinham posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: Entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: Este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora, e consultemo-nos juntamente. Mandei dizer-lhes: De tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: As suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Bom, amados, até aqui a leitura. Irmãos, nós vimos no capítulo 5 que, além dos problemas externos, Neemias teve de enfrentar um problema interno. A usura dos líderes e dos ricos em Judá. Esse problema interno era mais grave do que as ameaças dos inimigos. Vimos que Neemias teve de mudar o foco por um momento. Ele teve que dar a devida atenção para esse grande problema. O foco aqui não foi da obra em si, mas o foco dos inimigos. Os inimigos estavam constantemente ali ameaçando o tempo todo, como os irmãos viram, desde o capítulo 1 até o capítulo
4, Neemias e o povo lá de Jerusalém e de Judá estava sob grande ameaça. O perigo era constante, estavam cercados, rodeados de inimigos, mas houve um problema interno, que era a questão da usura, os irmãos bem lembram, né? Os ricos, né? E os magistrados, os governantes, eles estavam se aproveitando da fragilidade do povo. Estavam emprestando dinheiro a juros e juros altíssimos e tomaram tudo que o povo tinha. E o povo então vai até Neemias, né, pede socorro, e Neemias então dá uma devida atenção. A gente viu o capítulo 5 inteiro que Neemias gastou, né, um tempinho ali para poder resolver esse problema. Vimos que ele teve coragem para denunciar o erro e combater o pecado no meio do povo. Ele denunciou publicamente o pecado daquelas pessoas. Ele não se escondeu, ele não fez vista grossa, mas ele enfrentou com ousadia e temor. Bem, no capítulo 6, nós iremos ver novamente as investidas dos inimigos contra a obra do Senhor. Iremos ver os inimigos conspirando contra Neemias, fazendo de tudo para derrubar tanto Neemias como essa obra. Mas a mão poderosa do Senhor era com ele e o livrou das ciladas dos adversários. O que nós vamos ver do verso 1 até o verso 9 é os inimigos tentando intimidar Neemias. No verso 1, a gente vê quem eram os inimigos. O texto fala de Sanbalat, já conhecido da gente, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos inimigos. Sanbalat é o cabeça, ele é o líder, né, dessa revolta aí. E eles estão fazendo de tudo, tentando de várias formas impedir com que essa obra seja finalizada. Mas como os irmãos lembram, eu vou reler aqui com os irmãos o verso 1, diz o seguinte: tendo ouvido Sanbalat, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Então o muro já foi edificado. Não tinha mais nenhuma brecha para ser colocada. Os irmãos lembram também que não foi uma obra fácil, foi uma obra difícil. Neemias teve que enfrentar tanto dificuldade externa como dificuldade interna. Tanto as ameaças dos inimigos como o desânimo do povo. Então, não foi fácil. Mas Neemias se manteve firme e os muros já estavam prontos, já tinham sido edificados. O que estava faltando agora era colocar as portas nos devidos lugares. E os inimigos viram que aquela obra foi realizada em uma velocidade incrível, né? em um tempo recorde. E eles então estão agora meio que desesperados, tentando fazer de tudo com que essa obra não dê continuidade. Queridos irmãos, não podemos nos esquecer que muitos inimigos se levantarão contra nós, pelo simples fato de estarmos fazendo a obra do Senhor. Não podemos pensar que por estarmos fazendo a vontade de Deus, estaremos livres de oposição. Nós já conversamos sobre isso. Pois é justamente por estarmos fazendo a vontade de Deus que iremos ser odiados pelo mundo. Fazer a vontade de Deus não nos torna popular. A gente tem que entender isso com clareza. Por fazermos a vontade de Deus, nós não iremos ganhar um fã-clube. Anunciarmos o Evangelho, que é a palavra de Deus, isso não nos coloca em uma posição elevada diante do mundo. Pois a palavra de Deus, ela denuncia as práticas pecaminosas do mundo. Ela fala da justiça de Deus, da santidade de Deus e da corrupção da natureza humana. E isso é uma ofensa para os seus ouvidos. No verso 2, a gente vê a intimação. Eles disseram: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Essa intimação ela não foi uma intimação tão pesada ainda, nós vamos ver um pouquinho mais na frente. Essa já foi uma intimação um pouco mais leve, mais tranquila, foi um convite, né,
para eles conversarem. O texto não deixa claro se essa intimação ela chegou por meio de uma carta ou por um mensageiro, mas isso não é relevante. O ponto é que eles estavam querendo tirar o foco de Neemias daquela obra. Eles marcaram um encontro em um lugar distante, já na fronteira de Judá. Esse encontro longe de Jerusalém era uma armadilha. Neemias sabia que eles estavam planejando algo contra ele. O próprio texto nos informa isso. Eu vou reler aqui rapidamente com os irmãos o verso 2. Sanbalat e Gesem mandaram dizer-me: Vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Irmãos, com a obra chegando ao fim, o inimigo, em um ato desesperado, eles atacam a pessoa de Neemias. O objetivo deles é tirar justamente Neemias de cena, pois eles pensavam que, acabando com o líder, que era Neemias, a obra então seria abandonada. Eles tentaram atacar a obra de todas as formas, de todos os jeitos, não impediram, e agora estão atacando a pessoa de Neemias. Eles querem tirar Neemias de cena e vão fazer de tudo para conseguir isso. No verso 3 a gente vê a resposta que Neemias deu para eles. Neemias disse: Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Irmãos, que resposta sábia, que resposta prudente. Neemias sabia muito bem que eles queriam fazer-lhe mal, que aquele encontro era uma armadilha. Mas Neemias não se deixou levar. Neemias não comenta nada sobre isso. Simplesmente falou: eu tenho uma coisa muito importante para fazer. Muito mais importante para fazer. Essa obra que eu estou realizando é muito mais importante. Neemias era uma pessoa de foco. Ele não se deixou ser distraído. Ele era uma pessoa que tinha firmeza em seus propósitos. Ele não se deixou ser intimidado pelos adversários. Neemias deixou bem claro para seus inimigos que aquela obra que ele estava fazendo era muito mais importante do que eles. E que ele não iria parar aquela obra para ir lá conversar com eles. Nós também devemos ser pessoas de foco. Também devemos ter firmeza em nossos propósitos. Não podemos permitir que as circunstâncias em nossa volta atrapalhem o nosso relacionamento com Deus. Não podemos permitir que as dificuldades nos impeçam de realizarmos a obra do Senhor. E, infelizmente, algumas vezes nós temos agido assim. Temos permitido que, às vezes, as nossas frustrações, aquilo que nos cercam, acabe tirando o nosso foco da obra do Senhor. Às vezes deixamos de ir para a reunião, deixamos de orar, deixamos de ler as Escrituras por questões bobas, por questões que não deveríamos dar tanta atenção assim. E, infelizmente, essa é uma realidade. O inimigo tenta de tudo para nos tirar o foco e muitas das vezes ele tem sido bem sucedido nisso. Ele tem conseguido tirar o nosso foco. Que nós não venhamos a permitir isso, irmãos. Nós devemos permanecer firmes como Neemias permaneceu. Não podemos deixar que as coisas à nossa volta, que o inimigo consiga atrapalhar nossa comunhão com Deus. Consiga atrapalhar de nós fazermos, de realizarmos a obra do Senhor. Dando sequência, no verso 4, a gente vê a insistência do inimigo. O texto fala que 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. O inimigo não é fácil, ele não desiste. Mandou a primeira vez, Neemias deu aquela resposta. Eles, não contentes com a resposta, insistiram 4 vezes o mesmo pedido. 4 vezes. Uma das estratégias do inimigo é nos vencer pelo cansaço. Ele é insistente. Irá nos atacar de todos os lados. E o pior erro
que nós podemos cometer é dar audiência para o adversário. Assim como o inimigo teve insistência em sua intimação, Neemias teve persistência em sua resposta. Neemias se manteve firme e todas as vezes disse não. Essa é uma grande lição para nós. Não devemos dar audiência para o inimigo. Irmãos, às vezes em nossa luta contra os inimigos, perdemos as batalhas porque damos audiência para eles. Às vezes gastamos tempo dialogando com eles, tentando nos defender ou justificar alguma coisa. E isso é exatamente o que eles querem. Foi assim com Eva. Ela deu ouvidos ao inimigo, dialogou com ele, e assim ela foi enganada e levada ao erro. A melhor coisa que podemos fazer quando estamos numa situação como essa é simplesmente ignorar o adversário. Foi o que Neemias fez. Neemias ele não deu atenção para eles. Não disse, eita, tenho que ir lá conversar. Não, Neemias disse, não, estou ocupado. Ah, mas não, estou ocupado. Então, essa foi a postura de Neemias. Dos versos 5 ao verso 7, a gente vai ver que os inimigos eles atacam agora com mais força. Eles fizeram um convite um pouco mais formal, mais tranquilo, mais de boa. Não surtiu o efeito que eles queriam. Neemias se manteve firme, Neemias não foi. E isso deixou eles muito zangados. E então agora eles mostram as unhas, né? Eles não estão mostrando os dentes agora. Estão mostrando realmente quem são. Os adversários eles levantam 3 acusações aqui contra Neemias. O verso 5 nos informa que essa era a quinta tentativa de Sanbalat. Mas a carta que ele enviou agora não tinha um tom amistoso, como as outras. O texto nos informa que era uma carta aberta. Ou seja, era uma carta de conhecimento público. Eles estavam ameaçando expor Neemias publicamente. Nesta carta, tinha 3 acusações contra ele. Primeira, de ser o cabeça de uma revolta contra o Império Persa. Os irmãos podem ver isso aí no verso 6. Do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso reedificas os muros. Eles estão dizendo que o motivo pelo qual Neemias está fortalecendo a cidade, os irmãos lembram, né, de que os muros de uma cidade representam a proteção, a segurança e também justiça, né? Então, eles estavam dizendo que Neemias estava fortificando a cidade, porque a intenção de Neemias era se revoltar contra o Império Persa. Ainda no verso 6, a gente vê a segunda acusação no finalzinho. A segunda acusação é de estar conspirando para ser rei. Olha só. Ele fala, e, segundo se diz, queres ser o rei deles. E eles dizem, olha, e tem até testemunha, né? Estão dizendo por aí, e Gesem, o arábio, ele confirma essa história, diz que é verídica mesmo isso daí, de que você está querendo se revoltar contra o Império Persa e de que você está querendo se tornar rei. A terceira acusação está no verso 7, fala que eles acusam de levantar falsos profetas em seu favor. Olha só. Diz assim, e pusestes profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo, este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Então, olha a ameaça aí. Olha, se você não vir agora, essas informações que a gente soube aqui, isso vai chegar ao conhecimento do rei. E aí eu quero ver como é que o negócio vai ficar pro seu lado. É melhor você vir aqui conversar com a gente. Eita, amados.
O inimigo faz isso. Os irmãos percebem que a princípio convidou de boa, não, vem aqui pra gente conversar, a gente quer conversar com você e tal, tem um assunto legal, beleza aqui. E como Neemias não quis conversar, aí eles mostraram as unhas, né? Mostraram realmente a intenção dos seus corações. Não, se você não vir, aí começaram a ameaçar. Começaram a levantar falsas acusações contra Neemias. Então tem essas três acusações aí. De ser o cabeça de uma revolta contra o Império Persa, de estar conspirando para ser rei, de levantar falsos profetas em seu favor. No verso 8, a gente vê aí a resposta que Neemias deu para eles. Vamos ver? Verso 8. Mandei dizer-lhe, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Essas são acusações falsas, irmãos. Eles não encontraram nada na vida de Neemias para o acusar. Por isso, inventam essas histórias com o objetivo de paralisar a obra. Mas Neemias vivia uma vida íntegra. Ele vivia uma vida com temor diante de Deus. Por isso, ele podia dizer que aquilo que eles estavam falando era uma invenção dos seus corações. Era fruto de seus corações pecaminosos. Diante disso, eu pergunto: nós podemos dar a mesma resposta que Neemias deu para aqueles que nos acusam? Estamos vivendo, irmãos, uma vida íntegra? Nós estamos vivendo com temor diante de Deus? Estamos dando, irmãos, um bom testemunho para as pessoas em nossa volta? A resposta para essa pergunta está nas pessoas que vivem próximo de nós. O que elas dizem a nosso respeito? Como elas nos avaliam como cristãos? Porque uma coisa sou eu dizer que sou um bom vizinho. Outra coisa é o que o meu vizinho fala a meu respeito. Uma coisa sou eu dizer que sou um bom marido. Mas outra coisa é o que a minha esposa diz a meu respeito. Eu posso falar que sou um bom funcionário, mas quem de fato pode dizer isso é meu patrão e os clientes. Porque eles convivem comigo. Eles estão me vendo ali, no meu dia a dia. Os adversários de Neemias, por não encontrarem nada em sua vida que pudesse o acusar, começaram então a inventar coisas contra ele. Foi exatamente isso que aconteceu com Daniel. Os seus adversários fuçaram a sua vida, o seu trabalho, sua vida pessoal, sua vida profissional, e não encontraram nada para acusá-lo. Assim também foi em relação ao nosso Senhor. Eles o prenderam primeiro, para depois procurar com que acusar. Pois não tinham nada, não tinha nada na vida do Senhor que o condenasse à morte. Queridos irmãos, nós devemos nós devemos prestar muita atenção na forma como nós estamos vivendo. Pois o nome do Senhor, ele será glorificado ou ridicularizado por nossa causa. As pessoas observam tudo o que nós fazemos. Também observam tudo o que nós postamos nas redes sociais. Elas estão atentas às palavras que saem da nossa boca. Elas estão atentas para as obras das nossas mãos. Atentas até para as músicas que nós escutamos. Até nisso eles estão nos observando. Em 1 Pedro, o capítulo 2, versos de 11 a 12, nos é dito: Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falem contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Devemos viver de conformidade
com aquilo que o nosso Deus tem nos ensinado. Para finalizar o verso 9, a gente vai ver o objetivo do inimigo e a postura de Neemias, né? Diz assim, Neemias 6, verso 9. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. O inimigo queria causar medo e paralisar a obra. Mas como nós vimos, Neemias não cedeu à intimação deles, mas permaneceu firme e não baixou a guarda. Diante de tudo isso, Neemias fez a única coisa que ele poderia fazer. Ele orou a Deus. Mas ele não orou para reclamar. Ele não orou para se queixar de Deus. Ele orou pedindo forças para continuar aquela obra. Esse é o tipo de oração que devemos fazer. Quando estamos enfrentando as adversidades da vida, quando as coisas não saem de acordo com o que planejamos, não devemos agir como a nação de Israel agiu no deserto, com incredulidade, reclamando o tempo todo. Mas devemos agir com fé, confiando no Senhor, orando a Deus, não para reclamar da situação, mas pedindo forças para continuar a caminhada. Não podemos nos esquecer que as provações são necessárias em nossas vidas, pois é por meio delas que Deus fortalece a nossa fé e nos molda a imagem do seu Filho amado. Devemos entender que quando estamos no centro da vontade de Deus, vivendo de acordo com aquilo que Deus tem nos ensinado, isso coloca um alvo em nossas costas. O império das trevas se levantará com todas as suas forças para nos atacar. Mas a mão poderosa de Deus está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? O inimigo não pode nos vencer. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Então, queridos irmãos, ao enfrentarmos as adversidades da vida cristã, devemos ter a postura de Neemias, que diante das ameaças do inimigo, não se rendeu, mas orou ao Senhor, pedindo forças para continuar na obra. Devemos colocar Deus acima de todas as coisas. Que isso não seja apenas palavras da boca para fora, mas que seja uma realidade em nossas vidas. Que através das nossas palavras e escolhas que fazemos, possamos demonstrar o quanto que Deus de fato é importante para nós. Devemos deixar claro para o mundo que o nosso Deus é o nosso bem maior. Que Ele é a nossa herança. Que o nosso Deus, é tudo o que nós temos. Queridos irmãos, vou ficando por aqui. Se o nosso bom Deus assim nos permitir, semana que vem iremos dar continuidade, a partir aí do verso 10. Oremos ao nosso bom Deus para finalizarmos essa pregação de hoje. Querido Deus, obrigado por essas palavras maravilhosas, que elas possam trazer para nós uma mentalidade correta a respeito da vida cristã e dos sofrimentos que nos cercam, que possam despertar cada um de nós para vivermos um cristianismo autêntico. Que a nossa vida seja uma vida sincera, que a nossa adoração seja uma adoração sincera. Amado Pai, mais uma vez te pedimos em prol daqueles que sofrem por conta desse vírus, que o Senhor possa trazer refrigério para os seus corações, que esse seja um período, um momento de reflexão não somente para nós, mas para o mundo, pois essa é uma prova da tua existência, do teu poder, da tua soberania. Que seja um momento oportuno para cada um de nós refletirmos sobre a forma como estamos vivendo, para nós refletirmos sobre a vida da igreja, que
toda essa mudança que aconteceu, tudo isso que está acontecendo, possa nos tornar mais fiéis a Ti, mais firmes, mais próximos. Que a nossa vida seja uma vida marcada pelo amor, pelo perdão, pela graça, pela misericórdia, pelo bem que vem de Ti. Amado Deus, recebe essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.